Olá pessoal, tudo bem? Voltamos aqui a mais uma disciplina do nosso curso técnico de serviços públicos. Nós vamos discutir hoje sobre a lei de responsabilidade fiscal. É uma lei também do momento, uma coisa que está gerando muita discussão, que a gente vê também, não diretamente falando da lei de responsabilidade fiscal, mas quanto à sua aplicabilidade, a sua importância no contexto nacional, estadual e municipal. Basicamente, sintetizando, tudo que se discute da má gestão do recurso público, gastos supérfluos, falta do recurso, o planejamento, se foi bem planejado, se não foi, tudo isso emboca, cai na lei de responsabilidade fiscal. Gostaria até que vocês lessem a lei complementar 101, que é a lei de responsabilidade fiscal, diferentemente, por exemplo, da 866, da lei de licitações. Ela é uma lei complementar, ou seja, ela é uma lei com quórum, um processo legislativo um pouco mais complexo. Ela é uma lei complementar porque há necessidade. A Constituição determinou que a lei sobre essas finanças públicas, sobre a execução orçamentária, o planejamento, necessitasse da elaboração por uma lei complementar com um quórum mais específico, uma análise mais cuidadosa. Certo? O primeiro capítulo dessa nossa apostila é sobre a administração pública. Ela vai dar uma introdução na matéria, ela vai discutir a noção do Estado, a noção da administração pública, e já em seguida interligar a lei de responsabilidade fiscal ao nosso contexto total da administração pública. Porque é muito bom, é muito importante vocês entenderem que cada curso, cada matéria que vocês estão tendo aqui, não é uma matéria separada. Todas elas se integram no contexto da administração pública. Ou seja, você no seu dia a dia você vai usar o direito administrativo, você vai usar o direito tributário, você vai usar noções da administração pública, contabilidade pública, responsabilidade fiscal, ética no serviço público, relacionamento com os servidores. Todas essas matérias são interligadas. Não adianta você querer só estudar uma ou só gostar mais de uma, porque é todo um conjunto. Então não adianta nós deixarmos ela em separado. Certo? Primeiramente vamos adentrar na matéria da administração pública. Vamos dar uma passada pelo direito administrativo. É bom a gente sempre entender, sempre lembrar que o Estado ele é uma pessoa jurídica de direito público, pessoal. Ao contrário, que nós temos, lembra, pessoas de direito privado, pessoas jurídicas de direito privado e pessoas jurídicas de direito público. Direito público, é bom nós lembrarmos que temos o Estado como um Estado soberano, que seria a pessoa jurídica de direito público externo, que tem as relações externas, que representa o Estado federal, todo o conjunto dos estados, com município, estado, Distrito Federal, que é representado pelo país, no nosso caso. Então nós temos a União, que ela é a pessoa jurídica também de direito público externo, ela frente a outros países, a outras repúblicas, a outros estados soberanos. E temos as pessoas jurídicas de direito público interno, que é a União, o Estado, o município e o Distrito Federal. Certo? Temos também que entender que isso são as relações internas, até porque pessoa jurídica de direito público internos são decorrentes das relações internas que os entes federados têm. Certo? E é importante destacar que todas elas buscam uma única finalidade, que é o bem comum, que é o interesse público
para a população, para o povo, para toda a coletividade. O direito administrativo, o direito público, busca essa finalidade. Lembra até que nós estudamos em direito, na lei de licitações, que qual sempre é a finalidade do Estado, ou do direito administrativo? É o interesse público, é a busca. Nós temos os dois princípios basilares, que é a disponibilidade sobre o interesse público e a soberania do interesse público sobre o privado. Certo? Bom, e todos nós sabemos que a União, ou o Estado, ou o município, eles não caminham sozinhos. Eles precisam dos seus representantes, que são eleitos por nós. Ou seja, nós estamos agora na época das eleições municipais. Nós vamos eleger um prefeito que administrará o município. 2 anos atrás tivemos eleições para governadores e para presidente. Nós vamos eleger as pessoas responsáveis por administrar essas instituições. Ou seja, eles são o governo do município, ali é representado pela prefeitura, o governo do estado, o governo da União, que vai governar, vai administrar, e cada um com suas competências. Quem tiver curiosidade de saber quais são as competências da União, quais são as competências do estado, as competências do município, dá uma lei, dá uma olhada nos artigos da Constituição Federal, que vocês vão ver quais competências de cada administrador. Porém, todos esses devem ter respeito a uma boa administração. Afinal, todos estão gerindo coisas públicas, bens nossos, dinheiro público, que são recolhidos por meio dos nossos impostos, das taxas, das contribuições. É muito importante nós termos essa noção. E aí, por exemplo, o prefeito, ele é responsável por comandar o município, ele vai administrar todos os bens do município, todos os recursos do município, os dinheiros que ele recebe por meio do IPTU, tá? Então, e ele tem que dar uma destinação com interesse público, vinculado ao interesse público à comunidade em geral. E ele tem que pegar esses recursos e ser transparente com eles, demonstrar com que ele está gastando, certo? Com um bom planejamento. Planejamento hoje em dia é uma coisa muito importante e que está prevista na Lei de Responsabilidade Fiscal e que, se não cumprida pelo gestor público, pode até causar prejuízo, ou causar uma improbidade administrativa, ou causar sanções ao mau administrador, que não planeja, que não gasta de forma satisfatória os recursos públicos. Certo? É a responsabilidade do gestor público dar andamento nessas políticas públicas. Ele tem que organizar junto com o seu corpo administrativo, associado ali com seus assessores, com seus secretários municipais, no caso do município, seus secretários estaduais, no caso de governo do estado, ou com seus ministros de estado, por exemplo, o presidente da República. E cada um vai auxiliar ele a montar as suas políticas públicas, no que a sociedade necessita, no que a população necessita. Será que, o prefeito pensando, qual é a necessidade maior da minha população? Se é fazer uma rede de esgoto, ou construir uma obra, ou reformar uma rua, uma praça, um hospital, uma escola. Tudo isso entra dentro das políticas públicas do prefeito. E ele tem que planejar isso, ele tem que saber qual é a necessidade primeira. Certo? E ali ele elabora, dentro das suas políticas públicas, ele vai elaborar as suas diretrizes, os seus programas de governo, toda atuação, qual vai ser a programação dele, o planejamento dele dentro dos seus 4 anos de governo. Certo? E daí nós vamos ver a importância do planejamento, porque aí tem leis de 4 anos, que é o plano plurianual, que esse planejamento dele vai durar 4 anos, vai pegar os três últimos anos do governo dele, mais o primeiro ano do próximo governo. Então pega 4 anos. Temos a lei de diretrizes orçamentárias, que vai estabelecer sempre para o próximo exercício financeiro, para o próximo ano,
quais são as diretrizes que ele vai utilizar do orçamento, dos recursos dele para aquele ano, para ele implementar as políticas que ele deseja. E temos a lei orçamentária anual, que aí vai diretamente demonstrar, olha, eu vou gastar meu dinheiro em saúde, nisso aqui, em educação, nisso aqui, em segurança, nessa parte. Então, é todo um emaranhado de obrigações, de deveres do gestor, do administrador, que ele tem que cumprir. E a gente pensa que é muito simples, é só eleger e pronto, e ali ele pega aquele dinheiro e já gasta com isso. Não, ele tem que ter planejamento. Nós, no nosso dia a dia, nós temos que ter planejamento também com os nossos recursos, não temos? Eu recebo o meu salário, eu recebo o meu dinheirinho do meu negócio, eu não vou gastar ele, pegar e já sair ali e gastar. Hoje em dia não dá mais para fazer isso. Hoje em dia nós temos responsabilidades, nós temos que cumprir com as nossas contas, com os nossos deveres, pagar impostos. Se você já tem filho, você tem que pagar o dinheiro da escola do seu filho, ou alguma coisa assim, ou gastos. Hoje em dia você tem que saber o que você tem que gastar, se você tem dinheiro para gastar com isso, e não é diferente da administração pública. Hoje o prefeito, o governador, todo mundo, os administradores, os gestores públicos, eles sabem que eles têm essa obrigação e têm que fazer muito bem feita, porque nós temos os órgãos fiscalizadores, nós temos os tribunais de contas que fazem esse serviço. Dessa forma, a administração pública ela pode ser caracterizada, dividida em duas. Nós temos a administração direta e a administração indireta. Ah, Leonardo, mas quem que tem? Todos os órgãos, todos os entes federados. O município tem administração direta, tem também a sua administração indireta. O Estado, o governo do Estado também tem a sua administração direta e indireta, como a União. Certo? Leonardo, o que é administração direta? A administração direta é aquela ligada diretamente ao administrador central. Ou seja, são os órgãos integrantes da pessoa jurídica, daquela central, do Estado, do município. Então, nós temos, por exemplo, a Prefeitura, o município de Campo Grande, e temos as suas secretarias. Secretaria de Educação, de Saúde, de Planejamento Urbano. Todas elas são integrantes a uma pessoa jurídica, de direito público interno, que é o município, certo? É errado eu falar que a secretaria de um município, ou a secretaria de um estado, ou o Ministério de Educação, no caso do governo federal, é uma pessoa jurídica. Não, elas são integrantes de uma pessoa jurídica, elas são órgãos. Diferentemente, vocês devem ter visto isso na matéria de direito administrativo. Então, elas são integrantes de uma pessoa jurídica, certo? Então, essa é a administração direta, é aquela diretamente ligada à pessoa jurídica. E temos a administração indireta, que são outras pessoas jurídicas, podendo ser pessoas jurídicas de direito público ou de direito privado, a depender, ligadas à administração direta, a outra pessoa jurídica, ao município, por exemplo. Nós temos o IBGE, que é um instituto que faz pesquisas sobre geografia e estatística da população. Ela é uma pessoa jurídica de direito público, porque ela é uma fundação e ela é ligada a outra pessoa jurídica, no caso o governo federal, que é a União. Então a União é uma pessoa jurídica de direito público interno e temos o IBGE, que é uma outra pessoa jurídica de direito público interno, fundação, e ela é ligada Opa, pessoal, desculpa, parece que deu uma travadinha. Vamos voltar aqui. Aí nós temos essa administração indireta, que é uma outra pessoa jurídica interligada com essa pessoa jurídica de direito público, vamos dizer assim, para ter uma noção mais fácil, principal. União, Estado, Município, Distrito Federal. Essa outra pessoa jurídica ela vai ser interligada. Nós temos, por exemplo, o caso das autarquias, que são ligadas aos seus respectivos entes federados, ao município, à União, e eles têm como dever, eu vou ter, já vamos começar essa parte nova, quanto ao seu exercício dessa administração. Por exemplo,
a administração direta, ela tem as suas competências e ela pode tanto executá-las diretamente, que aí é o caso da centralização, ou seja, eu tenho centralizado todo o meu poder, toda a minha competência, tá? Como eu posso também descentralizar. Quando eu vou descentralizar, eu vou outorgar o meu poder, a minha competência a uma outra pessoa jurídica, certo? Que aí, no caso, eu vou delegar o meu poder, eu, por exemplo, prefeito, vou delegar a competência de realizar pesquisas, estudos, a um instituto tal criado por mim, porém com responsabilidades autônomas, com competências, foi criada para aquela competência, e ela vai ser uma outra pessoa jurídica, certo? Então, nesse caso, nós temos a descentralização, que é eu tirar a responsabilidade diretamente daquela pessoa jurídica principal, daquele poder principal, para uma outra pessoa jurídica criada por lei. Pode ser também uma pessoa jurídica de direito privado, tá, pessoal? Eu posso descentralizar essa competência, vamos supor, para um terceiro executor, no caso, eu conceder o poder do transporte, conceder a competência de transporte público, essa responsabilidade do transporte público, por meio de licitação, uma concessão, para uma outra pessoa jurídica execute esse serviço. Certo, pessoal? Então, tudo isso é uma pincelada rápida sobre o direito administrativo, só para a gente ter essa noção. E eu também posso realizar a desconcentração. O que é a desconcentração? A desconcentração já se trata de eu distribuir internamente a minha competência com os meus órgãos. É o caso, por exemplo, eu, prefeito, tenho competência de cuidar da educação do município. Então, eu vou criar a Secretaria Municipal de Educação. Eu estou desconcentrando parte da minha competência aí, o prefeito, para o secretário municipal, seja de educação, no relativo à educação, seja segurança, no tocante à segurança do Estado, ou ao planejamento do município. Eu vou criar uma Secretaria Municipal de Planejamento, certo? Então, isso é a desconcentração. Eu estou tirando a responsabilidade, nem que eu tire, eu estou desconcentrando, eu estou separando, distribuindo uma competência minha para um outro órgão, para que até haja essa melhor especialização. Essa é a vontade, esse é o intuito da desconcentração. É eu entregar parcela da minha competência a um setor específico, a um órgão específico, especializado naquilo. Ou seja, eu vou ter um secretário municipal, que é professor, que entende, mas especializado, por exemplo, da área educacional, da área de planejamento, da área de administração. Eu vou separar parcelas dessas minhas competências diretamente a uma pessoa vinculada a mim, a um secretário, a um ministro, para que realize melhor as atividades, sempre objetivando o interesse público. Certo? Eu vou deixar de discutir um pouco aqui sobre os princípios da administração pública, porque nós já estudamos no direito administrativo, não estou falando que não vai cair na prova, tá, pessoal? Eu só estou falando que eu não vou falar aqui porque tem na apostila, já estudamos também quando nós estudamos a Lei 8.666, vocês já viram possivelmente, quase certeza, na matéria de direito administrativo e em outras matérias. Podem ser que vocês já também irão ver novamente em matérias que ainda vão ser apresentadas. Então eu vou deixar eu vou só lembrar que nós temos o princípio do interesse público, da indisponibilidade do interesse público, temos o princípio da supremacia do interesse público sobre o privado, né? Temos aquela história do interesse público primário, o interesse público secundário. O interesse público primário é aquele direto do povo, são as necessidades gerais do povo. Temos o interesse público secundário, que é o interesse da administração pública, tá? Parte primeiramente o interesse da administração pública, que sempre tem que estar, para existir o interesse público secundário, sempre tem que estar ligado a um interesse público primário. Não pode existir somente o interesse público secundário por si só. Ele tem que estar sempre interligado com o interesse público primário, certo?
E temos também aqueles 5 princípiozinhos básicos que existem na Constituição Federal, que nós nunca podemos esquecer, que é o LIMP. LIMP, vamos pôr a mãozinha aqui na cam, peraí que eu tenho um probleminha de... LIMP, legalidade, certo? Primeiro princípio, legalidade. Aí o segundo princípio, impessoalidade. Terceiro princípio, moralidade. Quarto princípio, publicidade. E quinto princípio, eficiência. LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Esses princípios estão intimamente ligados com a Lei de Responsabilidade Fiscal. Até porque a Lei de Responsabilidade Fiscal é uma lei. Nós temos que seguir a lei. E ela tem que ser diretamente dirigida ao povo, sem dar privilégio a ninguém, tem que ser impessoal, certo? Moralidade, o gestor público ele tem que ser moral, ele tem que seguir aquela lei, porque aquela lei demonstra o que realmente ele está utilizando, os recursos públicos, que ele está seguindo um planejamento, que ele não está dando preferência para ninguém, nem se auto-beneficiando com aquilo. Publicidade, nossa, a Lei de Responsabilidade Fiscal enfatiza a publicidade, fala que temos que ter balancetes que têm que ser publicados, tem que ter o planejamento, tem que ser efetivamente demonstrado quanto os atos que você está cumprindo, você tem que ser transparente com seus recursos, demonstrar com o que você está gastando, parcela de pessoal, com aquisição de materiais, de consumo, de expediente, tudo isso eu tenho que demonstrar, então eu tenho que dar essa publicidade. E eficiência. A eficiência também está intimamente ligada com o planejamento. Para eu ser eficiente, eu tenho que já ter planejado anteriormente o que eu vou fazer. Eu vou fazer isso, depois eu vou seguir esse caminho, vou fazer isso, aquilo, até chegar ao meu resultado final, que tem como fim o interesse público, o bem comum da comunidade, da coletividade. Tá bom, pessoal? Passamos rapidinho por esses princípios. Agora vamos dar uma noção geral sobre finança, planejamento e gestão pública, certo? A responsabilidade fiscal, ela estabelece normas voltadas às finanças públicas, né? Normas de finanças públicas voltadas à responsabilidade na gestão fiscal dos recursos que o município tem, que o Estado tem. Eu falo nós porque eu me sinto, e eu acho que todos nós sempre sentir, né? Integrantes desse corpo, dessa parte toda. Então, pessoal, não basta só eu falar, a União que tem que fazer isso, isso é o prefeito. Não, a gente também tem que ajudar, fiscalizar, participar. E vocês vão ver que na própria Lei de Responsabilidade Fiscal existem determinações em que dispõe a participação do povo. Existem as chamadas audiências públicas, comissões em que o cidadão ele é chamado a participar, a falar, não, minha comunidade, o meu bairro, a minha região precisa disso, há essa necessidade, e demonstrar. A lei permite isso e ela exige que tenha essas comissões, que tenha essas audiências públicas, essas participações. É até bom vocês ficarem antenados, dar uma olhada no site do seu município, para ver se existe isso, como você faz para poder participar, qual é o horário, se é aberto mesmo, se não for você pode até reclamar, olha, tem que abrir, a sessão tem que ser aberta, tem que avisar, tem que dar publicidade, né? Então, vamos nos interagir, vamos participar como cidadão. Vamos voltar aqui. Finança pública, planejamento e gestão, eles vão ser conceitos ligados um ao outro, não tem como eu separar, certo? A finança pública, ela vai compreender aquela capacitação e aplicação dos recursos públicos. Então, tudo que eu tratar sobre captar recursos e aplicar, eu vou destinar, eu estou falando sobre finanças públicas. Ou seja, eu estou arrecadando, estou captando dinheiro, seja por meio de impostos, ou seja por meio dos próprios bens que a administração pública tem, ela está captando. E eu tenho que também demonstrar como eu estou aplicando esses recursos, certo? Então, são normas de finanças públicas, receitas e as despesas da administração pública. O planejamento, eu já tenho que o quê? Eu tenho que demonstrar como que eu vou fazer para arrecadar e para aplicar aqueles recursos públicos. Então, vejam que é ligado.
planejamento ele já está ligado com a finança, porque a finança é como eu vou aplicar e como eu vou arrecadar. E o planejamento é como eu vou fazer para arrecadar e para aplicar, certo? E aí vem o último conceito, que vem a gestão pública, que é o que? Eu tenho que compreender como que eu vou pôr em prática o meu planejamento e a minha finança, certo? Como que eu vou realizar o planejamento e o controle estatal de tudo aquilo. Então vejam que são termos intimamente ligados, certo? Nisso a gente tem que ter essa noção de quais são as necessidades públicas, tá? E aí entra também naquilo do interesse público primário e interesse público secundário. Qual que é a necessidade primária? O que é essencial? O que está faltando? Está faltando saneamento? Está faltando educação? Está faltando saúde? Poxa, isso é primário, então vamos objetivar isso. E temos também as secundárias, que podem ser decorrentes, por exemplo, de uma própria atividade financeira do Estado ou de uma outra atividade do Estado. Tá bom, pessoal? Fechamos essa breve introdução e vamos começar agora sobre a Lei de Responsabilidade Fiscal. Vou tentar dar tudo em uma aula só, para não ficar uma coisa cansativa. Caso não dê tempo, por causa também do arquivo, do tamanho do arquivo, nós gravamos uma segunda aulinha bem rapidinho. Tá bom, pessoal? Vamos lá. Lei de Responsabilidade Fiscal. O esboço, o intuito, a primeira vontade de se voltar normas às finanças e às responsabilidades dos gestores, ela foi disposta na Constituição Federal de 1988, no seu artigo 165, parágrafo 9º. E aí, ali no seu inciso 1 e 2, nós podemos ver a vontade do legislador constituinte em colocar essa determinação da responsabilidade do administrador. Eu vou ler aqui o texto rapidinho que está na Constituição, só para a gente ter uma noção. Artigo 165, leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão. Esse artigo 165, pessoal, ele dentre os seus parágrafos, ele é voltado a toda a parte do sistema orçamentário, das competências, das obrigações, tá? Então, se vocês tiverem curiosidade de lerem os outros parágrafos, os outros incisos que ali integram, só para ter uma noção num contexto maior. Parágrafo 9º. Caberá à lei complementar dispor sobre o exercício financeiro, a vigência, os prazos, a elaboração e a organização do plano plurianual, das leis de diretrizes orçamentárias e da lei orçamentária anual. Inciso 2. Estabelecer normas de gestão financeira e patrimonial da administração pública direta e indireta, bem como condições para a instituição e funcionamento de fundos. Bom, nós podemos ver aí que isso foi uma introdução do que eu tinha que fazer. Eu tinha que fazer uma lei, tá? Uma lei complementar com quórum mais exigido, voltado a essas normas de finanças públicas, sobre administração pública, principalmente essa lei veio com vontade do quê? Em 1988, o Brasil ele passava por sérios problemas de finanças, tinha um grande déficit público, ou seja, eu gastava mais do que eu arrecadava, então é um déficit, igual ao nosso caso. No nosso caso, eu falo porque às vezes a gente tem mais dívida do que recebe. Muitas vezes até problemas não tem como resolver. E é o caso, a União também passa por isso, o município passa por isso. Muitas vezes eu tenho que gastar mais, saúde, eu tenho que gastar muito dinheiro com saúde, e eu não tenho dinheiro suficiente para pagar todos aqueles meus gastos que eu tenho, por exemplo, com saúde. Então vai me gerar um déficit. Mas muito desses déficits eram, e até hoje ainda são ocasionados, por má gestão pública, porque eu estou gastando mal esse dinheiro, muitas vezes até também por causa de corrupção, que a gente sabe que isso não deixa de existir, é um mal, infelizmente, que está incernido na nossa comunidade, na cabeça dos nossos gestores, que nós temos que acabar com isso, porém tudo é um processo lento, né? E a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela tem esse intuito, tem de dar transparência à gestão do administrador público.
certo? Então, nós passávamos por várias crises. Eu não vou ficar discutindo, está um resumo muito bom na apostila, tá? Que aí vocês vão ver porque a necessidade dessa lei de responsabilidade fiscal. E aí, no ano de 2000, surgiu a lei complementar número 101, voltada para isso, porque em 1997 nós tivemos um sério problema também, tivemos uma crise, e vocês podem ver que toda lei ela é decorrente de problemas, de crises, mudanças na área penal são decorrentes de crimes de grande repercussão geral, ou normas voltadas a, por exemplo, a licitação pública. Agora nós estamos tendo alterações na Lei 866 e na forma de aquisição. Tudo isso é decorrente do quê? Estamos aí com uma Copa, temos que construir, temos que comprar rápido. Então, está tendo alteração na lei. E problemas de crises quanto às finanças, vamos criar normas que demonstrem que acabem com a corrupção ou que melhorem a gestão pública. Então, as leis, elas têm um processo histórico. Toda lei tem um processo histórico, o porquê daquilo, a necessidade da sociedade, a necessidade da comunidade, do povo, em se melhorar, em criar mecanismos que aprimorem o nosso convívio social. Certo, pessoal? Definição. A definição ela é colocada no artigo 1º e no seu parágrafo 1º da Lei 101/2000. Nós vamos ler e aí nós vamos comentar rapidamente isso para ter esse entendimento do que quer, do que deseja a Lei de Responsabilidade Fiscal. Artigo 1º. Esta lei complementar estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, com amparo no capítulo 2º do título 6 da Constituição. Então, já vimos aí que é uma lei que estabelece finança pública voltada para a responsabilidade na gestão fiscal. E aí vem o parágrafo 1º dizendo que é responsabilidade na gestão fiscal. E aí ele coloca: pressupõe a ação planejada e transparente em que se previnem riscos e corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, mediante o cumprimento de metas, de resultados entre receitas e despesas e a obediência a limites e condições no que tange à renúncia da receita, geração de despesas com pessoal, da Seguridade Social e outras dívidas consolidada, imobiliária, operações de crédito, inclusive por antecipação de receita, concessão de garantia e inscrição a pagar. Essa última parte é um pouquinho mais complexa, que já são normas de direito financeiro. Nós não vamos estudar e eu também não vou cobrar. Eu vou cobrar mais à vontade o início aí do que pede, o que é ação o que é responsabilidade na gestão fiscal, que ela tem que ser uma ação planejada e transparente. O que é uma ação planejada e transparente? Uma ação planejada que tem planos. Tudo para eu realizar bem feito, eu tenho que ter um plano. Não tem como eu não planejar anteriormente uma coisa caso, até uma máxima, possivelmente, se eu não planejar, eu não vou obter sucesso, certo? Se eu não tenho um planejamento, se eu não já previamente penso como eu vou fazer determinada coisa, eu não vou ter sucesso, eu não vou obter. Você no seu dia a dia de falar, primeiro eu tenho que ir lá no tal lugar, depois eu tenho que ir em outro lugar, tenho que passar aqui, tenho que comprar isso e tal. Isso é um plano, isso é planejamento, pessoal. Até para você administrar seu tempo, administrar seu dinheiro, sua vida, tudo tem que ter planejamento. Hoje em dia tudo, não tem como você não se planejar, você querer fazer, vou fazer assim, pronto, acabou. Não dá. Possivelmente você faz isso, você não vai obter sucesso no que você deseja, né? E dentro desse planejamento, quais são os instrumentos que a lei coloca, tanto na parte, a gente pode ver isso até na parte financeira, quanto na responsabilidade fiscal. Que o planejamento ele é demonstrado por meio do nosso PPA, que é o Plano Plurianual, que eu já falei, na LDO, que são as Leis de Diretrizes Orçamentárias, e na LOA, que é a Lei Orçamentária Anual. É nelas que vão estar todo o planejamento de como eu vou arrecadar, como eu vou gastar os recursos públicos que eu tenho. E é importante a gente destacar que a finalidade do planejamento é identificar aquelas necessidades
da comunidade, as necessidades maiores, as gerais, as importantes, e ter como gerar recursos capazes de implementá-las, de cumpri-las. Por exemplo, eu sei que eu tenho carência, a minha comunidade tem carência, na instalação de um posto de saúde no bairro X. Então, eu tenho que saber como fazer para arrecadar recursos e aplicá-los para a criação daquele posto de saúde, certo? Então, essa é a principal finalidade do planejamento, tá? É eu saber como eu vou fazer para arrecadar e como eu vou fazer para aplicar. E a transparência também é uma coisa intimamente ligada com a lei de responsabilidade fiscal, que é ela tem que ser os recursos, a aplicação deles e a forma de arrecadação tem que ser transparentes, tem que ser demonstrados para a sociedade como eu vou fazer, como eu estou fazendo, tá? E como ficou, como foi feito, certo? E isso vai ser demonstrado por meio da publicidade dos atos e dos fatos vinculados à arrecadação da despesa. Hoje vocês podem ver que saiu no início do ano a lei de transparência. A lei de transparência ela é decorrente da lei de responsabilidade fiscal. Ela pede essa transparência nos recursos públicos, na gestão, no que eu estou utilizando, nos atos que eu estou fazendo. Tá? Hoje em dia, a lei de responsabilidade fiscal exigiu que fossem publicados em sites eletrônicos, no site do município. Hoje vocês podem entrar no site do município de vocês, no site do governo do estado, no site da União, que fossem demonstrados os gastos, com que está se gastando, certo? Está uma grande discussão a respeito dos salários dos servidores, se tem que ser publicado, tem que ser demonstrado no site, se não tem, e tudo isso é decorrente da lei de responsabilidade fiscal. Foi ela que deu esse impulso, falando, olha, tem que ser dada essa publicidade. Então, vocês podem estar entrando no site para estar vendo quanto seu município gasta com educação, quanto que ele gasta com segurança, com saúde, com planejamento urbano, com obras públicas. Tudo isso tem que estar disposto. Certo, pessoal? Vamos para o próximo tópico. Prevenção de riscos e correção de desvios. Eu vou sintetizar de uma forma muito rápida, e aí vocês leem, eu até dou uma estudada sobre o assunto. Prevenção de risco. O próprio nome já diz. O que é? Eu prever quais os riscos que podem acontecer para que eu já esteja preparado. Pode acontecer isso ou aquilo e tal. E eu me preparo antecipadamente para que não me cause algum infortúnio, algum problema. Lógico que nem todos os riscos são previsíveis. Por exemplo, no caso de uma enchente, de uma calamidade pública, não tem como eu, município, adivinhar. E aí eu vou ter que gastar dinheiro com aquilo para arrumar problemas, caiu casa, ruas, problemas com ruas e tal. Eu vou ter que arranjar dinheiro, eu vou ter que levantar um dinheiro para arrumar aquilo. E aí eu vou ter que cortar alguma coisa. Então tudo isso é um planejamento. E eu tenho que, pelo menos, os riscos casuais, eu já tenho que ter esse planejamento, já tenho que saber, até de forma de eliminar ou pelo menos diminuir esses excessos nas despesas que eu possa vir a ter, certo? E a correção do desvio. O que é a correção do desvio? A correção do desvio, ela vai acontecer no caso de eu já tenha planejado determinada coisa, aconteça algum problema que eu não tinha previsto, ou uma coisa nova, ou vou ter que gastar um pouquinho mais naquilo, e eu tenho a possibilidade de corrigir esse problema, certo? Que é a correção de um desvio de alguma coisa que aconteceu, certo? Sempre liguem o nome da coisa à sua definição. É muito difícil, principalmente no direito administrativo, nesse direito público, o nome não estar ligado com a sua finalidade, tá? O próximo tópico, que até está dentro dessa definição do artigo 1º, parágrafo 1º, quanto à afetação do equilíbrio das contas públicas e o cumprimento das metas. Ou seja, é o que eu falei anteriormente, eu não posso gastar mais do que eu arrecado, certo? Minha despesa tem que ser equilibrada, tá? No direito financeiro, tem esse conceito que
o Estado ele não tem lucro, então você sempre tem que objetivar o zero, certo? O que eu arrecadar é o que eu tenho que gastar. Eu não posso gastar mais e também não posso ficar com dinheiro sobrando. Para que eu vou ficar com dinheiro sobrando? Tá? Lógico que eu nunca vou nunca vai me sobrar dinheiro, nunca eu vou cumprir todas as necessidades que existem no meu município, no meu estado. Então aí eu tenho que dar prioridade. Educação, saúde, segurança, transporte, para depois pensar numa atividade secundária, certo? Então, no primeiro ano, por exemplo, do meu governo, não sei o quê, eu vou tentar sempre nas necessidades principais. Se sobrar, eu vou para as necessidades secundárias. Mas sempre pensando em não ficar em déficit, não ficar devendo. Certo, pessoal? Princípios demonstrados na Lei de Responsabilidade Fiscal. Os princípios, os mais apontados, os mais conhecidos, nós temos o princípio do planejamento, que aí eu tenho que ter as minhas ações planejadas, certo? Aí vocês leem o conceito ali rapidinho. Princípio do equilíbrio das contas públicas, as contas têm que ser equilibradas. O equilíbrio é sempre ficar retinho. Eu não posso nem arrecadar mais, certo? E gastar menos, assim como também inadmissivelmente eu não posso gastar mais do que arrecadar, tá? Eu sempre tenho que ter o equilíbrio. O tanto que eu arrecadei é o tanto que eu tenho que gastar, tá bom, pessoal? Zero, certo? Sempre que eu recebo eu tenho que gastar. Lógico que muito dificilmente é o que acontece. Geralmente nós gastamos mais do que arrecadamos. E aí constitui que ainda tem algum problema nos nossos planejamentos, tá bom? Princípio do controle, ou seja, todas as atividades têm que ser controladas. E aí esse controle parte de todo lugar. Temos o controle interno, que é dentro da própria administração. Você pensa que não, mas a administração pública, dentro dela, a prefeitura, o governo, tem o pessoal lá do controle, da auditoria interna, da controladoria geral, que controla os gastos. Fala, ó, presidente, eu sou seu servidor, mas o senhor está gastando, tá? E esse servidor tem o dever legal de comunicar aos órgãos externos de fiscalização, no caso, o Tribunal de Contas. O Ministério Público ele também tem esse dever de controle. Você, cidadão aí, você que está assistindo a minha aulinha, você também tem o dever de controle dos gastos da administração. Tá legal? Outro princípio, o princípio da responsabilidade, ou seja, se o gestor público não cumprir o que está disposto na Lei de Responsabilidade Fiscal, ele vai sofrer sanções, tá bom, pessoal? E princípio da transparência, que está previsto no artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que ela vem auxiliar o controle e essa fiscalização. Porque como que você vai saber se ele está gastando bem ou não aquele dinheiro? Através da transparência. Ou seja, o gestor ele tem esse dever de publicar, de dar transparência nos seus atos, no que ele está gastando. Tá bom, pessoal? Objetivos da Lei de Responsabilidade Fiscal. Quais são os objetivos? Estabelecer as normas de finanças públicas, é lógico, melhorando a responsabilidade nessa gestão fiscal dos recursos, a responsabilização dos governantes, certo? A transparência no procedimento fiscal, eu tenho que dar essa transparência no que eu estou gastando, reforçar os alicerces desse desenvolvimento econômico, e a lei vem a dar isso, ela reforça, ela dá uma concretização na economia do país. Vocês podem ver que a nossa economia hoje não é mais aquela economia de 10 anos atrás. Ela está totalmente diferente e até mais solidificada. Tanto que crises acontecem, porém, não há tanto aquele abalo, não há tanto aquela desvalorização da moeda ou da inflação igual existia anteriormente. Tá? E também efetivar essa noção do equilíbrio entre receita e despesa, certo? Esses são os objetivos principais da lei. Bom, pessoal, para finalizar esse vídeo, eu vou fazer um outro vídeo sobre o capítulo 2 e 3, para a gente tentar passar um pouquinho mais rápido, ser mais sucinto. Por esse ser o primeiro vídeo com a introdução e até uma explicação da vontade da lei, foi um pouquinho maior. Então, vamos só fechar aqui.
Conceitos encontrados na LRF, na Lei de Responsabilidade Fiscal. Aí tem no artigo 2º aquele conceito da empresa estatal controlada. O que é a empresa estatal controlada? É aquela empresa que tem a sua totalidade ou a maioria do capital social com voto direto pertencente ao ente federal, tá? Capital social é o dinheiro integrante daquela empresa, daquela instituição lá, tá? E aí quando a maioria, 51%, certo? Ou quando o total é controlado pela União, certo? Ela é uma entidade estatal controlada, ao contrário da dependente. A dependente, ela é uma empresa controlada, certo? Só que ela recebe recursos de um ente controlador para o pagamento da despesa com pessoal e com custeio geral ou capital fincado, tá? Ficado excluído os provenientes do aumento da participação acionária, tá? Tudo isso já começa a ser um termo mais técnico, uma coisinha um pouco mais difícil de se entender. Então a gente vai tentar dar uma explicada básica, não vai cobrar muito pesado, não vai cobrar coisa pesada. Nós vamos cobrar mais os conceitos gerais, essas partes gerais, tá? Alguma definição, mas também de forma fácil para não causar prejuízo, porque a gente sabe que é um curso técnico, a gente tem que ter a noção do que é a Lei de Responsabilidade Fiscal e das suas instituições principais, tá bom? E a receita corrente líquida? O povo já escuta e fala, meu Deus, o que é isso? Só para ter uma noçãozinha, receita é o que se recebe. Despesa é o que se gasta, receita é o que se recebe, é o nome técnico dado, tá bom, pessoal? Então, receita corrente líquida, ela vai ser aquele somatório das receitas tributárias, ou seja, o que recebe de tributos, as receitas de contribuições, as receitas patrimoniais que decorrem dos patrimônios, as industriais, as agropecuárias, as de serviços, as de transferências correntes e outras receitas, tirando aquelas explícitas na nossa apostila, que é no caso da União, das parcelas que se transferem aos estados e municípios por determinação constitucional, ou seja, existem verbas que a Constituição determina que obrigatoriamente eu tenha que repassar para o município e para o estado, tá? As receitas, no caso dos estados, das parcelas pagas aos municípios por determinação constitucional, tá? E no caso da União, no estado e no município, a contribuição dos servidores para o custeio do sistema de previdência, tá? O servidor público, ele paga determinada quantidade, é descontado do limite dele, para a contribuição do sistema previdenciário dele. Então esse dinheiro ele não é caracterizado como receita corrente líquida, tá bom, pessoal? Então qual que é o resumão que é bom a gente entender? Receita corrente líquida, ela é aquela menos a contribuição dos servidores, tá bom? E menos a compensação financeira daquela contagem recíproca do tempo de contribuição para aposentadoria, tá? E também na atividade privada. E também não estão compreendidas as transferências constitucionais, tá bom? Bom, vamos encerrar o nosso primeiro vídeo, né, para não ficar muito pesado, e vejo vocês até daqui a pouco. Até mais.